É crime mais que isso. É inadmissível. Não dá para entender porque em pleno 2018 algumas pessoas ainda não aprenderam o que é respeito. Não dá para fazer gracinha com piadas racistas, não dá para falar, foi só uma brincadeira. Como uma amiga minha costuma dizer, quem é branco jamais vai entender o que um negro passa. Essa semana, um youtuber querendo fazer graça fez uma piada muito sem graça com um jogador negro da França. Para falar sobre isso e outras formas de racismo, inclusive na Copa do Mundo, nós convidamos a professora doutora Marivânia Araújo, que é do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Tudo bem, Marivânia? Tudo bem. Bom, não dá nem para pensar que numa época como essa ainda se faz uma piada como essa, né? É inadmissível. E é inadmissível, mas infelizmente é comum, é cotidiano. Esse tipo de brincadeira, como você falou, né? Entre aspas, esse tipo de humor, né? Ele é cotidiano nos nossos dias, porque se faz piada com a cor, com o trabalho, com o físico, com a opção sexual, enfim, né, com uma série de questões que não são engraçadas. No meu ponto de vista, a questão é até certo ponto simples. A piada tem graça quando todos estão rindo, quando ninguém se sente ferido, quando ninguém se sente humilhado, quando ninguém se sente rejeitado ou inferiorizado numa situação. Mas não é isso que acontece. Muitas piadas são piadas de mau gosto, em que as pessoas muitas vezes são humilhadas, né? E essa humilhação dói, machuca, inferioriza o outro. É estranho a pessoa se achar acima do outro para fazer uma piada como essa, né? Quando, se a gente for pensar, o próprio atleta da França é um jogador que todo o dinheiro que ele está ganhando nos jogos da Copa, que é bastante, chega em média, parece a 20 milhões de reais, 20 mil reais, desculpa, por jogo, ele doa todo esse dinheiro. Quer dizer, é um absurdo fazer uma piada como essa numa situação ainda como essa. É absurdo de qualquer forma, mas ainda mais numa situação como essa. É um absurdo uma situação como essa. Racismo é crime, racismo é inadmissível, racismo humilha, segrega, inferioriza o outro. Racismo não tem uma explicação lógica. Por mais que venham dizer, olha, não era intenção, ele não queria dizer isso, está falando da velocidade. Pois bem, está falando da velocidade do rapaz, então ele podia falar assim, olha, o Mbappé, acho que era esse o nome dele, Mbappé, ele corre muito, ele poderia fazer o The Flash no cinema. Exatamente. Não poderia ser esse tipo de brincadeira? Uma corrida de Fórmula 1 a pé e ganhar, sei lá, qualquer coisa, né? Exatamente. Eu riria dessa piada. Exatamente. Que tão rápido que vence um carro de Fórmula 1. E não humilha, e não escracha, e não diminui ninguém. O problema está não só nesse rapaz se sentir muito à vontade em fazer esse tipo de piada, e ele é recorrente, ele fez várias piadas machistas, piadas misóginas, piadas racistas. O problema está em que ele faz essas piadas, se sente à vontade em falar, diz que é piada e tem milhares de curtidas. O que isso nos revela? Revela que isso não é um caso isolado. Revela que ele é um exemplo emblemático para a gente discutir, para a gente falar sobre o racismo. E eu, inclusive, agradeço a oportunidade. É importante que a gente debata, não vamos suavizar. Não vamos, olha, foi só um caso, foi um escorregão, foi um ato irrelevante, ele já se desculpou. Não, ele precisa ser chamado a atenção e as pessoas que curtiram, as pessoas que acharam tranquilo, uma coisa assim, com menos importância, elas devem repensar os seus atos. Elas devem pensar que, no que você disse na abertura dessa conversa, né, do respeito. Uma falta de respeito, né? Foi uma falta de civilidade. E aí disseram, né, como justificativa, ele é um rapaz bom. Bom, a gente não está duvidando do caráter dele, mas o fato é que a fala dele é racista e o fato é que teve muitas curtidas, o que significa dizer que muita gente concorda com ele. Então, é importante a gente parar para pensar. Quem que concorda? Por que concorda? O que está por trás disso? Se eu concordo é porque em algum momento eu também vou fazer uma piada dessa. O que está por trás de todas, eu acho que uma resposta para todas essas perguntas que eu fiz é que o Brasil, infelizmente, é um país racista. E é uma coisa que, assim, está tão impregnada que as pessoas precisam começar a pensar antes de falar.
né? E não entrar numa onda de, essa é uma brincadeira e sair falando. Todos nós temos essa capacidade de pensar antes Sim. de falar qualquer coisa, né? Então tem que ser pensado isso. Mas se lá atrás ou a família é racista, veio de alguma coisa, pare e pensa, né? Não dá para ser. Pare e pensa. Eu sempre brinco, né? Olha, a má notícia é que a sociedade brasileira é uma sociedade racista. A boa notícia é que o racismo a gente pode desnaturalizar. O racismo não é naturalizado, nós não nascemos racistas, nós aprendemos, nós reproduzimos, nós reinventamos o racismo, né, de diferentes formas, de diferentes aplicações, né? Mas isso pode ser diminuído. Nós podemos desnaturalizar, nós podemos parar e pensar, bom, isso ofende, isso diminui. Eu não quero ser uma pessoa que ofenda. Eu não quero ser uma pessoa que inferioriza o outro. Né? Eu não quero ser esse tipo de pessoa que trata de forma diferenciada, que discrimina o outro apenas pela cor da pele. Eu não quero ser esse tipo de gente. Bom, a gente sabe que algumas pessoas querem. Né? Algumas pessoas querem, acham que não tem problema, não há problema em diminuir o negro, não há problema em ofender a pessoa, enfim, em ofender o outro. É um direito que lhe assiste. Entretanto, essas ações são passíveis de pena. Né? É bom sempre lembrar que o racismo é crime. Então, as pessoas têm a opção de fazer isso, mas agora, sempre foi crime, né? Quer dizer, há alguns anos já é crime, mas agora as pessoas estão mais atentas. Denunciando, né? Mais. Denunciando mais. Tem uma grande vantagem as redes sociais, as mídias, e são várias, e foi nesse meio de comunicação que ele fez o Twitter racista sobre o jogador de futebol francês, e a mesma liberdade que ele teve para fazer esse Twitter, nós temos para criticar, nós temos para cobrar, nós temos, inclusive, para sair da conta dele. Né? Eu ouvi, ele tem mais de 11 milhões de seguidores. Eu espero que depois desse fato ele caia para 5 mil. E patrocinadores ele já perdeu bastante, né? Porque ninguém quer aliar a marca com uma situação dessa, né? E tem uma situação que é mais complicada, não sei se dá para a gente medir aí o nível de complicação, mas que essa semana também saiu uma reportagem na BBC dizendo de um menininho, inglês nesse caso, que pegou aquela pomada para assaduras e passou em todo o rosto e disse para a mãe, eu quero ser branco, porque sofreu racismo na escola. Quer dizer, quando chega num nível como esse, chega a ser ainda mais dolorido, né? É mais dolorido porque é criança, é mais dolorido porque as crianças sofrem mais, né? Quando a criança chora, é um choro sentido, ela chora com o coração partido, né? Aquilo lhe tocou, lhe feriu. É ruim também, é negativo também, porque a gente sabe que esse não é um caso isolado. Infelizmente, as crianças negras, elas sofrem discriminação. As crianças sofrem na escola, as crianças não se veem, muitas vezes, representadas nos espaços, nos livros, os professores, os colegas. É como se o negro fosse diferente, mas esse diferente com uma carga negativa. Porque diferentes todos somos. Né? Exatamente. Todos nós somos diferentes. Nós aqui, quem nos assiste, todos somos diferentes e não há problema nisso. O problema há na desigualdade. O problema há nessa diferença ser interpretada como inferioridade. E foi o que aconteceu com essa criança na Inglaterra. Infelizmente, desse fato, a gente pode tirar algumas lições. Primeiro é que, infelizmente, o racismo ele é recorrente em vários lugares do mundo. Infelizmente, não é exclusividade do Brasil. Como eu falei, o Brasil é um país racista, mas isso não é mérito nosso, né? Infelizmente está em outros países. Outra lição que a gente tira é que a dor do racismo, ela acomete as pessoas na sua juventude ainda, na sua infância. É uma criança de 4 anos que não se vê representada, que muitas vezes não é elogiada, que muitas vezes não é abraçada, que muitas vezes não é valorizada na sua diferença, na sua especificidade. Você é marrom, eu li a reportagem da BBC, né? Falando, eu não quero mais ser marrom.
Você é marrom, você é uma criança linda marrom. A criança branca é linda sendo branca. A criança asiática é linda sendo asiática. A diferença não deve significar inferioridade. Exatamente. Né? A cor da pele não pode ser parâmetro para medir quem é melhor ou quem é pior. Não, não pode. Né? Nós devemos pensar que todos temos qualidades. Uns correm mais, como o jogador francês. Outros falam muito bem. Outros têm um talento para escrever. E assim, uma infinidade de talentos. E que não tem nada a ver com a cor da pele. Palavra é respeito, né? Palavra respeito, palavra consideração, a palavra é empatia. Né? Eu falar com o outro e pensar, bom, será que as minhas palavras não são pesadas? Será que as minhas palavras não são ofensivas? Será que eu gostaria de ouvir essas palavras que eu estou dizendo para o outro? E quando a gente faz esse exercício que é mínimo, mas ele deve ser constante, a gente muda de postura. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, viu? De nada, é um prazer. Sempre que me convidar, eu venho. Obrigada.